Professor, eu queria saber o seguinte. A gente sabe que 70% do Congresso vai ser renovado agora no começo, 1º de janeiro. E tende-se a maioria desse povo que foi eleito, tanto no Senado como na Câmara Federal, eram mais de direita, são mais de direita, centrão e direita, né? Que favoreceriam muito a Bolsonaro se tivesse sido reeleito. Como é que fica a governabilidade para o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva nessa situação? Bom, essa meu caro Caco, é a grande questão da governabilidade, né? É o grande ponto. Se Bolsonaro tivesse vencido, ele poderia ter vencido, ele teria mais facilidade, porque ele conseguiu 193 deputados diretamente associados a isso, enquanto o grupo mais à esquerda, dos partidos que apoiaram Lula ou que tendem a apoiar Lula, foi na casa de 147, ou seja, quase 50 deputados a mais, né? Fora aqueles que não são nenhum de outro, que são ligados principalmente ao PSDB, parte do MDB e do Cidadania, que tornam aí de quase 40 deputados. O que acontece nesse cenário? Muito bem, volto a dizer, se Bolsonaro tivesse vencido, teria sido mais fácil a negociação. Mas a gente tem que lembrar qual é o histórico do Congresso Nacional. Desde lá da Constituição de 88, desde a votação da eleição de 89, aquela importante votação em 1989, vencido por Fernando Collor de Mello em relação numa disputa com Lula. Desde lá, se formou um modelo de governança chamado presidencialismo de coalizão, que foi um modelo criado para permitir a relação entre o poder executivo e o poder legislativo. E desde então, se formou um grupo que mais à frente foi chamado de Centrão, que é um grupo aí de mais ou menos 200, 220 deputados, ou seja, quase metade da casa, né? Esse Centrão, sim, o Centrão ele é enorme, ele é montado por vários tipos de deputados e deputadas, né? Mas que todos eles fazem a sua estrutura de governo, o seu modelo de governo, a partir da negociação com o Poder Executivo. Ou seja, eles vão navegar em relação a quem está no poder. Então, esse Centrão iria para Bolsonaro, como foi na minoria que Bolsonaro formou em 2018, a partir de 2019, e agora a minoria que Lula formou, assim como Bolsonaro em 2018, também terá esse grupo formado. Tanto é, queridos e queridas, vejam, o primeiro a parabenizar Lula logo após a eleição no domingo foi o presidente da Câmara, Arthur Lira, que é, como nós sabemos, marinheiro colado a Bolsonaro desde 2020, quando foi ele 2020 ou 2021, agora eu não me lembro exatamente, quando ele se elegeu presidente da Câmara. Formou-se ali uma maioria que apoiou Bolsonaro. Isso eu posso quase que garantir para vocês, será feito a mesma coisa, até porque Lira concorrerá ao seu segundo mandato agora em fevereiro, final de janeiro, início de fevereiro, quando o Congresso assumirá. Portanto, mesmo com um Congresso mais conservador, como foi lá em 2002, quando Lula venceu, houve a articulação em que Lula formou uma maioria, houve vários problemas, a gente tem que prestar atenção nesses problemas. Lula formou uma maioria no acordo com o Congresso e que agora, mesmo com um perfil mais conservador, com alguns deputados muito bolsonaristas, mas isso vai continuar, mas se você pegar esses deputados mais bolsonaristas, você verifica que eles não são a maioria. Eles não formam a maioria dos deputados desses 193. Formam lá em torno de 40 deputados, 30 a 40 deputados. Os outros 130, 140 tendem a negociar a sua participação em qualquer governo que seja o vencedor.
Esse é o presidencialismo de coalizão. E tudo indica, pelo andar da carruagem histórico e pelo que está acontecendo, o que o próprio Lula, antes de ser eleito, já negociava. Lula já negociava, ele e seus articuladores, sobretudo alguns deputados, alguns senadores que já estão na casa, já faziam esse paralelo. E aí, a tendência é um acordo difícil, mas um acordo absolutamente viável. Eu não diria que Lula vai aprovar tudo o que quer, mas vai conseguir, caso a caso, negociar todos os movimentos. Não será uma maioria formada para aprovar grandes projetos do PT, mas sim projetos da Presidência da República que negociará caso a caso com esse bloco. Foi como o Bolsonaro fez. Bolsonaro fez o mesmo modelo. Foi negociando, perdeu alguns, mas ganhou vários. E parece que tudo indica que será da mesma maneira. Formará um bloco chamado de Centrão, uma grande negociação. Lula tende a apoiar esse presidente desse Centrão, que hoje é Arthur Lira. Como eu disse, Arthur Lira foi o primeiro a abrir os trabalhos para parabenizar o presidente eleito, Lula, e já abrindo o caminho para uma conversa. E essa governabilidade trará a possibilidade já de início, que é uma das perguntas que eu sei que você vai fazer para mim, Caco, que é exatamente lá a questão do salário mínimo e, sobretudo, lá dos R$600, que é um dos elementos principais. A questão é como fazer isso, né? Como abrir esse processo, porque nós sabemos que o orçamento e o projeto de lei aprovado esse ano foi de até R$400. Agora tem que dar os 600 prometidos, tanto por Bolsonaro quanto por Lula, e mais lá os 150, se eu não me engano, para cada criança de até 6 anos. A questão é